Olá, tudo bem? Hoje vocês vão ver a história de um menino que não queria fechar os olhos para dormir. Por que será que ele agia assim? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Johnny tinha 6 anos e ele era um menino muito medroso. Mas ele não tinha medo de brigas, nem de insetos. Sabe qual era o grande medo dele? Johnny tinha medo do escuro. E o lugar que lhe causava maior medo era em seu quarto à noite, porque tinha que apagar a luz para dormir. Então, ele tentava ficar acordado, ficar com seus olhos abertos o maior tempo possível. Então, toda noite, quando a sua mãe falava com ele que estava na hora de dormir, ele fazia de tudo para não ir rápido. Guardava os seus brinquedos bem devagar e ia para o seu quarto contando os passos. A mãe dele não entendia por que toda noite era a mesma coisa. Ela nunca imaginou que ele tivesse tanto medo do escuro. Johnny não havia contado para ela. Ele sempre orava antes de deitar e falava assim: agora eu vou deitar para dormir. Guarda a minha alma, Senhor. E se eu for... Johnny engolia o choro e tremia todinho antes de dizer aquelas palavras. E se eu for morrer? E se eu for morrer? Vejam, Johnny não tinha medo apenas do escuro. Ele também tinha medo de morrer. Ele se encolhia todinho embaixo dos cobertores e começava a tremer e ele tentava ficar acordado. Mas de repente ele dormia e toda noite era a mesma coisa. Era uma luta para o Johnny conseguir dormir. Finalmente chegou um período muito bom, o período das férias. E Johnny foi para a casa dos seus avós na fazenda. Ele gostava muito de lá, porque ele andava no campo com seu avô e ajudava a cuidar dos animais. Durante o dia na fazenda era muito divertido, ele gostava muito. Mas a noite também chegava na fazenda e o quarto de Johnny era ainda mais escuro lá, porque não haviam luzes lá fora. Mas tinha uma coisa que ele gostava muito. Johnny gostava que a sua avó lia a Bíblia para ele e orava. Uma noite, ela leu um versículo muito interessante. E o versículo que a vovó do Johnny leu para ele está no Salmo 139 e o verso é o 12, que diz assim: para ti, falando de Deus, para ti a escuridão nada esconde. A escuridão e a luz são a mesma coisa. E a vovó disse: Johnny, Deus nos vê no escuro da mesma maneira que nos vê no claro. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então, antes de dormir, agradeça a Deus por isto, está bem? E Johnny ficou pensando: como a vovó sabe que eu tenho medo do escuro? Quem contou para ela? E a vovó bondosamente perguntou para ele se ele sabia que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E ele disse: sim, vovó, eu sei que os homens maus pregaram Jesus na cruz. Johnny precisava entender que era plano de Deus que Jesus morresse numa cruz. Porque Deus olhou para esse mundo, olhou para essa terra e não encontrou ninguém, nenhuma pessoa capaz de nos salvar. Foi por isso que ele mandou o seu Filho santo e perfeito, o Senhor Jesus,
para morrer numa cruz, pagando o castigo pelos nossos pecados. Então, Johnny também era culpado da morte de Jesus. Todos nós somos, porque Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro, pelos seus pecados e pelos meus pecados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Esse versículo está falando do Senhor Jesus, que carregou em seu corpo os nossos pecados. E Deus aceitou o sangue do Senhor Jesus como pagamento pelos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, ao morrer, ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e ele está vivo no céu e vivo para sempre. Uma coisa Johnny sabia, ele tinha certeza que ele era pecador. Porque a Bíblia diz, em Isaías, capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Sabe o que esse versículo significa? Que todos nós andávamos distante de Deus, separados dele por causa dos nossos pecados. Pecado é tudo o que nós pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. Quando você fala palavras desrespeitosas ou tem atitudes desrespeitosas, você peca contra Deus. E Deus tem de castigar o pecado. E o castigo para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, para aqueles que não creem nele como Salvador, é ficar longe de Deus, separado dele para sempre, num lugar terrível de sofrimento e tristeza. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus, porque ele é Deus Santo. O Senhor Jesus é Criador de todas as coisas. Em João, capítulo 1 e versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Senhor Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus é Deus Santo, ele mora lá no céu. O céu é um lugar de luz, é um lugar perfeito, é a casa de Deus. No céu não há noite, no céu não há escuridão, no céu não entra pecado, porque Deus está lá. E no céu não vai poder entrar as pessoas que não têm o Senhor Jesus em seu coração. A vovó leu ainda outro versículo para o Johnny. E agora o versículo que ela leu está em 1 João, capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo pecado. Ela explicou para ele como as pessoas podem ter seus pecados perdoados, crendo que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. E ela disse: Johnny, se você confiar completamente no Senhor Jesus como Salvador, você não vai precisar mais ter medo do escuro e nem da morte, porque você estará seguro na mão de Deus. O Senhor Jesus garante isso, lá em João 10. Ele garante que você estará seguro nas mãos de Deus e ninguém pode tirar você de lá. E Deus tem anjos guardando e protegendo aqueles que lhe pertencem. Naquele momento, crianças, Johnny fez a oração que ele ainda não havia feito. Ele agradeceu o Senhor Jesus por ter morrido em seu lugar. E ele pediu que Jesus salvasse a sua alma, que Jesus perdoasse os seus pecados. E a vovó também fez uma oração. E ela disse: querido Pai do céu, ajude o Johnny a viver exatamente como o Senhor quer que ele viva. Faça dele um crente forte, sem medo em seu coração. E o ajude a lembrar que ele está seguro nas mãos do Senhor. E então a vovó resolveu ensinar um cântico para o Johnny.
eu trouxe aqui para vocês. E o cântico diz assim, ó: eu nunca, nunca vou ter medo, porque Deus cuidando está de mim. E a noite é mesmo como o dia, para Ele então não vou ter medo. Ai, aquele cântico foi muito importante para o Johnny, porque todas as noites, antes de dormir, enquanto preparava a sua cama, tanto na fazenda, na casa dos avós, como também em sua casa, ele cantava e ele lembrava que estava seguro nas mãos de Deus. Então, Johnny conseguia dormir tranquilo, depois que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que lembrou das promessas, das verdades da palavra de Deus. Nunca mais ele foi um menino medroso. Ele dormia o seu sono tranquilo, lembrando das verdades que ele aprendeu. Então, se você já confiou no Senhor Jesus como Salvador, lembre-se que você está seguro na mão de Deus. Em João capítulo 10 e versículo 28, ouça o que o Senhor Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus, se você já confiou no Senhor Jesus como Salvador. Talvez você tenha medo de dormir sozinho em seu quarto, ou tem medo de ficar sozinho no banheiro. Lembre-se que você está seguro na mão de Deus, seja qual for o seu medo. Não esqueça esta verdade. Deus está cuidando de você. Descanse nisso. E se você tem medo, ore a Deus e peça a Ele para ajudá-lo a lembrar dessas verdades tão importantes. Faça como Johnny, que confiou no Senhor, que estava cuidando dele todos os dias e deixou de ser aquele menino medroso e pôde dormir o seu sono tranquilo. E assim termina a nossa história. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!